Meu nome é Tarcísio Santos e este é o canal O Bom Combate, onde você encontra a boa palavra, a palavra sem mistura. Dê o seu like, curta, se inscreva no nosso canal para que a gente possa propagar o Evangelho a quem precisa. O assunto hoje é: depois de acreditar que Cristo nos salvou, nos livramos do pecado totalmente, por que Deus não nos dá superpoderes para que nos livremos do pecado totalmente? Existe pecado mortal e imperdoável? Para responder essas questões, temos que falar sobre uma coisa que se chama hamartologia, que é o estudo do pecado. Eu não vou me aprofundar, eu vou falar sobre as vertentes que existem sobre eleição e queda, que nos ajuda a compreender um pouquinho do que é pecado. Na hamartiologia, nós estudamos sobre pecado, mas para entender o pecado, que também se chamava de lapsarianismo, estudo sobre os decretos sobre eleição e queda. Se o pecado ele já era planejado para existir, essa é uma pergunta que surge muitas dúvidas sobre isso. Eu vou falar sobre supralapsarianismo, infralapsarianismo, amiraldismo e arminianismo. O supralapsarianismo, eu tenho uma tabelinha que eu vou colocar para você ver agora. Na realidade, no supralapsarianismo, Deus elege alguns e reprova o restante. Depois cria, depois ele permite a queda, ele providencia a salvação para os eleitos, e chama os eleitos à salvação. No infralapsarianismo, Deus cria, permite a queda, elege alguns, ignora o restante, providencia a salvação para os eleitos e chama os eleitos à salvação. No amiraldismo, que se eu não me engano foi criado por um francês, Deus cria, permite a queda do ser humano, providencia a salvação suficiente para todos, e elege alguns, ignora o restante, e chama o eleito à salvação. E no arminianismo, que é muito conhecido também, Deus cria, permite a queda, providencia a salvação para todos, chama todos à salvação, porém, aqueles que creem são os eleitos. A distinção entre o infra e o supralapsarianismo tem a ver com a ordem lógica dos decretos eternos de Deus, não com o momento da eleição. Nenhum deles sugere que os eleitos foram escolhidos após Adão pecar. Deus fez sua escolha antes da fundação do mundo, Efésios 1:4, todos sabem disso. Bem antes de Adão pecar. Tanto o infra quanto o supra, e até mesmo alguns arminianos concordam sobre isso. Vamos ler a palavra que se encontra em Hebreus 10, 26 e 27. O pecado deliberado. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Aí eu coloquei um título em cada palavra que eu vou ler aqui. O mentiroso espiritual. 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Entendendo a nossa coexistência com o Espírito. 1 João 1, 9 e 10, continuando. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Processos para a lepra espiritual, falando sobre a insensibilidade da pessoa que vive pecando deliberadamente. Primeiro, entristece o Espírito Santo, Efésios 4:30, pela continuação de uma vida que impeça a sua operação. E segundo, resiste o Espírito Santo como os judeus fizeram, em Atos 7:51. Suprime o Espírito Santo em terceiro lugar. 1 Tessalonicenses
5,19, até que a alma perde a sensibilidade, que está em Efésios 4,19, e o espírito se afasta. O fim do homem sem o espírito, está em Mateus 12,32. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era e nem na era que há de vir. Nosso advogado é Cristo. 1 João 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. É aqui que se baseia o que a gente estava lendo ainda agora. E nisso sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Eu separei aqui uns nomes no Novo e no Velho Testamento sobre pecado, para que a gente possa ver que existem vários nomes para o pecado. No Velho Testamento existe Ratá, significa errar o alvo. Ra, muitas vezes indica calamidade e frequentemente é traduzido como mal. Pecha, rebelar. Aon, iniquidade. Chagar, errar. Acham, significa culpado. Rachá, perverso, impiedade. Itá, vaguear ou extraviar-se. No Novo Testamento, nós temos cacós, que significa algo ruim, moral, mal moral. Poneróis, termos básicos para mal. Acebeis, significa ímpio. Enochos, réu. Hamartia, palavra mais usada para pecado, significa errar o alvo. Adquia, em sentido amplo, se refere à conduta ruim, mal moral. Anomos, significa sem lei. Parabates, transgressor. Agnoema, se refere a adorador que pratica adoração falsa. Isso tem demais. Planal, desgarrar. Paraptômia, ideia de palavra é de cair, tropeçar. Hipocrisias, se incorpora 3 ideias. Interpretar falsamente, fingir, ser ator espiritual. Eu separei tudo isso para que a gente pudesse falar um pouquinho do pecado e responder aquelas primeiras perguntas que nós fizemos no início. Depois de acreditar que Cristo nos salvou, nos livramos do pecado totalmente? Não, não livramos do pecado totalmente. Nós recebemos uma nova consciência, recebemos Deus e conseguimos ter um olhar diferente, né, para o pecado, perceber o que é certo e errado. Então, daí, a gente não para de pecar, a gente continua pecando, mas agora tendo a possibilidade, sendo livre para poder escolher entre o certo e o errado. Por que que Deus não nos dá superpoderes para que nos livremos do pecado totalmente? Gente, olha só. O Espírito Santo nos ajuda muito, nos convencendo do que é certo e errado. A deliberação de pecar ou não, acredito que com a força do Espírito Santo, isso em nós é atenuado. Esse fato da pessoa ter um prazer pelo pecado já fica atenuado, porque a gente começa a perceber que existe Deus na história e que a gente não tem superpoderes, mas a gente tem um amigo e um advogado. O amigo que é o Espírito Santo, que nos ajuda a entender o que é certo e errado e nos dá força. E Jesus, que é o nosso advogado, para poder, se você pecar, você poder pedir perdão e ele intervir nesse processo. Existe pecado mortal e imperdoável? Sim, existe. O pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Muitos cristãos sofrem com isso, né? Muitas vezes eu já conversei com várias pessoas que me falaram que tinha dúvida se tinha pecado contra o Espírito Santo, que estava muito mal. Eu quero te falar o seguinte: o dia que você pecar contra o Espírito Santo, blasfemar, e que você realmente não tiver mais jeito, você não vai sentir mais nada. Você não vai sentir mais mal nenhum, nem dúvida se você está bem com Deus ou não. Porque o que faz você sentir essa meia-culpa é o próprio Espírito Santo. Então, se você já se incomoda com isso de vez em quando, você com certeza tem o Espírito Santo te incomodando em relação a isso. Então, é o Espírito de Deus
que nos incomoda quando a gente pratica algum pecado, quando a gente está com dúvidas, é o próprio Espírito Santo nos fazendo querer as coisas espirituais para tentar se tornar um salvo realmente. Mas quem nos torna salvo é o sacrifício de Cristo. Então, não é o fato de você não pecar que você será salvo. O fato de você tentar não pecar é uma prova de que você realmente está no time do Espírito Santo. Agora, o fato de você não pense que você não está pecando, nunca pense isso, porque a gente já acabou de ler agora alguns versículos que falam que aquele que não tem pecado está mentindo. E a palavra de Deus não está nele. Então a gente tem que entender que a gente sempre vai pecar. Não deliberadamente, como diz Hebreus, né? Porque o pecado deliberado leva Jesus novamente para a cruz e deixa dentro de nós uma expectação de morte. Uma coisa horrível. E a maioria dos cristãos passam por isso. Quem diz que não passa, peca com o pecado da hipocrisia. Então eu quero deixar para vocês hoje esse pouquinho da palavra de Deus que eu falei sobre o pecado, esse entendimento do que é pecado, os decretos da salvação, né, que a gente falou aqui, o que existe, né, em pensamento em relação a pecado, se nós fomos eleitos antes do pecado, se o pecado chegou primeiro. Então a gente já tem um bom material nesse vídeo para que a gente entenda um pouquinho sobre o pecado. Eu queria deixar uma oração para que a gente pudesse deixar com que o Espírito Santo tenha liberdade dentro de nós para nos fazer essa purificação, essa conscientização do que nós fazemos de errado no dia a dia. Senhor Deus e Pai, eu te peço nesse momento, Pai, que o Teu Espírito Santo venha intervir em nossas vidas, Pai, mostrando, Pai, clareando, fazendo com que cada dia mais nós tenhamos uma certeza, primeira certeza da nossa salvação, e a nossa salvação em Cristo, e por Ele, e não por nós. Em segundo lugar, que o Senhor venha nos colocar no nosso coração, Pai, o entendimento de que nós não somos super-homens, nós somos filhos de Deus, e através do poder do Espírito Santo podemos vencer o pecado. Senhor. Que o Senhor venha nos dar um ânimo, Senhor, para que nós não venhamos a pecar, não venhamos cair, Senhor, em tentações. Que o Senhor nos dê qualidade de vida, Pai. Que o Senhor venha nos dar amor, Senhor, para que a gente tenha misericórdia das pessoas que pecaram e de nós mesmos, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Eu te peço isso tudo em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, curta, se inscreva no nosso canal para que a gente possa propagar o Evangelho a quem precisa e compartilhe para os seus amigos para que eles também possam ter acesso a esse estudo. Eu te agradeço por tudo e agora eu vou deixar um louvor para você. Amém. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho abrigo em firme tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele faz-me purificar.
puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Jamais me desamparar, nem me abandonará. Ser fiel, obediente aqui viver. Está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Então ao céu subindo, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Amém.